Cegatina, começando mais um vídeo aqui no canal, CRB Minha Paixão, repercutindo ainda sobre a final do Campeonato Alagoano, né? Aqui a galera da Rádio 96 da Arapiraca, praticamente ainda o choro continua, né? O choro continua, vamos trazer a opinião deles aqui, né? Eu já trouxe aqui da Rádio NN Play e também trazer agora a galera da Rádio 96 que não concorda, né? Diz que o lance, que a bola bateu no braço do Anselmo, disse que a culpa foi do VAR. A verdade é que o choro ainda está continuando. Então, comente aqui no canal CRB Minha Paixão. Bateu no braço do Anselmo ou não? Então, vamos ver o que falou aí a galera da Rádio 96 Arapiraca. E praticamente não tem hora para acabar esse chororô ainda, né? Lembrando que a desculpa dele era trazer juiz de fora, mas sendo que o Asa que escolheu, né, o Márcio dos Santos, então a culpa não é do CRB. Então, juntaram o CRB e o Asa e escolheram lá o nome do juiz e praticamente o Asa concordou. Para mim, o lance foi normal, a bola bateu na barriga do Anselmo, foi gol legal, então, e querem tirar os méritos do CRB, né, pela campanha que chegou o CRB aí na final, e lembrando que ele falou que o Asa jogou melhor nas duas partidas, ressaltando que no jogo em Arapiraca, o Asa no primeiro tempo jogou bem, mas no segundo tempo você viu ali que o CRB mereceu, o CRB empatou o jogo e mereceu sair com a vitória até no final. O CRB jogou no final ali melhor que o Asa, mas como eu falei, foi um tempo ali que o Asa jogou melhor no primeiro, no segundo tempo o CRB ajustou a equipe ali, né, com a mudança que fez o Humberto Louser, merecia até sair com a vitória, empatou 2-2, e aqui no Repelé o Asa jogou no primeiro tempo bem, o CRB não estava se encontrando em campo, um jogador entrando com o GG, a equipe ficou melhor, mas no finalzinho a equipe Cegatina conseguiu empatar e depois virar, isso por conta também da cera, né, que fazia o time do Asa. Também teve o problema do VAR, do lance do primeiro gol que não valeu, então demorou muito ali para analisar a situação, né, disseram que teve problema de aquecimento ali nos aparelhos, mas o CRB não tem culpa disso. O CRB não tem culpa, mas a galera da Rádio 96 continua chorando. Isso aí, vamos ver aqui, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal. Era para ter sido um dia memorável para o futebol de Alagoas, com tudo que foi preparado para o jogo, por toda a festa que foi preparada, por toda a organização da festa, com seus excessos de sons, mas era para ser um dia assim fantástico, memorável para o futebol de Alagoas, uma final de campeonato entre as melhores equipes da competição, Asa e CRB. Chegaram à competição com seus méritos, com a campanha que ninguém pode contestar, não é? E o time do Asa, inclusive na reta final, apresentando o melhor futebol. Aqui em Arapiraca, onde o Asa já deveria ter conquistado o título, porque abriu 2-0, poderia até ter feito um placar maior diante do Clube de Regatas Brasil, tamanha a superioridade na primeira etapa, mas deixou o empate aconteceu, enfim, levou o jogo para Maceió. Aí vem a questão da torcida, dos torcedores durante a semana com relação à arbitragem. Seria o mais correto pedir árbitro de fora, árbitro de outro estado, inclusive o VAR também, não é, que viria toda a turma, não só a arbitragem como o VAR. E é evidente que a maioria dos torcedores dizendo sim, a arbitragem deveria sim ser de outro estado, inclusive o VAR, para a decisão, a grande final em Maceió, no estádio Rei Pelé. O jogo começa, a arbitragem do senhor Márcio dos Santos, até o lance do gol, de um impedimento, que a Brígida foi de uma felicidade, a Brígida foi fantástica, é por isso que ela está na CBF como assistente FIFA, né? Porque ela é fantástica e ela é melhor do que esse negócio de vai, que não funciona, não funcionou, e que acabou com a decisão que poderia ter dado ao Asa o título de campeão. O VAR tirou o título do Asa, o VAR acabou com a possibilidade do Asa ser campeão, não é? O gol do CRB aconteceu aos 55 minutos do segundo tempo, quando num jogo normal, sem a necessidade de muitos acréscimos, no máximo o árbitro dá 5 minutos, mas o gol do CRB aconteceu aos 55, 10 minutos depois do término do tempo regulamentar. Então por aí já começa o erro. O VAR demorou a vida inteira.
Aí eu aqui tava pensando, meu Deus do céu, do que adianta você ter um serviço de segurança na sua casa e você pagar pelo serviço de segurança e você pagar caro pelo serviço de segurança? Pessoal, olha, quanto é que é o serviço de segurança para proteção da minha casa? O serviço de segurança é caro, tudo bem, mas quanto é? Vale a pena? Vale. Vai me dar segurança? Vai me dar segurança. Então tudo bem, eu pago pelo serviço de segurança. E no momento, na hora que eu mais preciso do serviço de segurança, aí você vem com essa conversa que houve instabilidade. Estabilidade é uma pitomba, estabilidade é uma ova. Instabilidade como assim? Quer dizer, estabilidade, no momento que eu mais preciso tem estabilidade? Nada, estabilidade nada. Teve se o VAR não serve, pra que coloca VAR? Porque os olhos da Brígida foi perfeito. Parabéns a Brígida pelo trabalho, pela atuação, não é? Agora vamos lá, graças a esse lance de 500 minutos de demora, eu nunca vi tanta demora pra dizer uma coisa que a Brígida viu, pra dizer uma coisa que a árbitra assistente viu. Aí deram não sei quantos minutos de acréscimo. O gol do CRB foi aos 55 do segundo tempo. Se não tivesse todo esse acréscimo, o jogo teria acabado, o Asa seria campeão. Concorda comigo? O jogo acabou, no máximo 5 minutos de acréscimo, nenhum árbitro tem ousadia de dar mais, nenhum árbitro tem ousadia. No máximo 1 minuto a mais, acrescenta mais 6. O gol do CRB foi aos 55 com 10. Aí vem um lance que, pra mim, gente, se já era um absurdo que nós estávamos presenciando, aconteceu outro grande absurdo. O árbitro começa a dar acréscimo em cima de acréscimo em cima de acréscimo. Se ele é um cara mais experiente, um cara assim, é um daronco da vida, meu irmão, acabou, o jogo acabou, já era. Pego o meu saláriozinho, pego o meu cachê, vou-me embora, pego o próximo avião, tá louco, vou embora pra casa. Quem ganhou, ganhou. Agora não. Aí foi dando acréscimo em cima de acréscimo, Eu pensei que o jogo não ia acabar mais nunca. Aí teve um lance crucial. O lance do gol do CRB, esse gol do CRB aí foi o primeiro, aos 55 do segundo tempo, um gol onde toda a imagem que a gente recebe aqui, a bola bateu no braço. Bateu ou não bateu? Quem que tem que decidir? Bateu ou não bateu? Bateu no braço de quem? Meu não bateu, porque eu tava lá em cima, não tava embaixo, no braço do Vanderlei não bateu, o Vanderlei tava na Piraca, nem de Vitor Hugo, nem de Jane, nem de Oswaldo, nem de Milson, nem de Emanuel. Então, bateu no braço do Anselmo Ramon. Quem é que tem que tirar a dúvida? O danado do VAR. E o VAR? Estamos com instabilidade. Instabilidade num momento tão crucial, porque se não acontece aquele gol, se pelo menos desse a chance do árbitro ir ao VAR, dar uma olhada, alguma coisa, ia ver que a bola bateu no braço do danado do Anselmo Ramon. Batendo no braço do Anselmo Ramon, não importa o toque dentro da grande área, você tem que marcar o quê? Lance anulado. Não existe gol. Não existindo gol, tá na hora, mais do que na hora do Asa terminar o jogo. Terminaria o jogo, o time do Asa seria campeão. Gente, claro que há uma inconformação geral, o inconformismo geral da torcida, e não é pra menos, porque se você imagine, se fosse ao contrário, vamos colocar aqui, se fosse ao contrário, como é que estaria hoje esse estado? Pegando fogo. Eu acho que eles iam invocar a NASA. Eu acho que eles iriam convocar aí os extraterrestres para uma revolução, porque imagine se fosse o contrário. Agora, aqui nós não podemos dizer, aqui que pode alegar, o que passaram pra gente, o VAR tem uma estabilidade, então pega esses televisores, esse monitor, joga fora. Só um instantinho, você vai falar já, Vitor Hugo. Então, não, depois você vai confirmar daqui a pouco, é só por uma ordem para não perder o raciocínio, todo mundo vai ter um tempo igual. Então, gente, é preciso dizer uma coisa, parabéns ao time do Asa pela atuação, pela boa exibição. O Asa foi melhor que o CRB aqui em Arapiraca, o Asa foi melhor que o CRB em Maceió. O campeão moral dessa história toda é o time alvinegro, não é verdade? E cá pra nós, acabaram com a arbitragem do seu Márcio dos Santos. Acabaram com o Márcio dos Santos. Márcio dos Santos, você tem razão daquelas palavras que você utilizou quando foi ouvido pelo Vitor Hugo. Realmente ferraram a sua arbitragem, né? Ferraram a sua arbitragem. Eu vou chamar o Oswaldo Barbosa, já falei demais. Eu só digo uma coisa, gente. O Asa hoje era para estar comemorando o título de campeão do estado, merecidamente, por méritos,
por méritos, pelo futebol que jogou e pelo que fez em campo. Infelizmente, não é? Infelizmente o VAR tirou o título do Asa. Oswaldo Barbosa. Boa noite, Guima. Um abraço pra você, boa noite pros companheiros de bancada, aos nossos ouvintes. Bom, não restou muita coisa não daquilo que você abriu a resenha e comentando não, até porque antes de começar o programa, estávamos eu, você e o Vanderlei, e você falou basicamente muita coisa do que eu falei pra vocês, do que eu penso fora do ar. E eu quero começar, inclusive, falando a respeito de um vídeo que está circulando aí e que eu respeito, mas que é um vídeo sobre um comentário que eu fiz no final do jogo, quando eu disse o seguinte, que eu não via razões para o time do Asa estar pressionando a arbitragem, o Márcio dos Santos, mas aí esse vídeo é editado. As pessoas não escutaram o comentário todo que eu fiz. E o que eu quis dizer que não via razões para a pressão em cima do Márcio dos Santos é porque no meu comentário final lá no Rei Pelé, eu disse basicamente o que o Guimarães acabou de dizer aqui. Eu disse, ainda disse com essas palavras: o Rafael Carlos e a sua turma, eles estragaram a decisão do Campeonato Alagoano. O Rafael Carlos com a sua turma, repeti, eles acabaram com o Márcio dos Santos no jogo. Então foi isso que eu quis me referir. Quando eu disse que não via razões, é porque, infelizmente, foi o VAR quem atrapalhou tudo. Foi o VAR quem complicou. O Vitor Hugo escutou o Márcio dos Santos fora do ar e ele foi muito feliz. Ele disse: eu vinha com uma arbitragem muito boa até o lance do impedimento. Depois do impedimento, o VAR F pontinhos. E ele tem razão. Ah, porque estava com estabilidade. O que é que tinha que ter feito o VAR, já que estava com estabilidade, que isso já aconteceu várias vezes na Série A do campeonato, por exemplo. O VAR comunica ao árbitro de campo que nós estamos com estabilidade, não está sendo confiável. O que é que o árbitro de campo faz? Chama os dois capitães, diz o seguinte: olha, nós estamos com estabilidade no VAR, o jogo vai seguir porque eu não posso parar. Agora, comunica o seu treinador que nós estamos com dificuldades no VAR, entendeu? Comunica os seus jogadores e a gente vai continuar o jogo e vai prevalecer a decisão de campo. Isso. Então eu comentei isso no final. Quando eu falo, repito, que não vejo razões para os jogadores do Asa pressionarem, é o Márcio dos Santos, porque na minha concepção ele cometeu um erro, e desculpa a expressão da palavra, porque foi babaca. Jogador de futebol, ele é malandro demais. Jogador de futebol é malandro para simular um pênalti, é malandro para simular uma expulsão, provocar uma expulsão, muitas das vezes colocar o árbitro de encontro do torcedor. E o árbitro também tem que ter essa concepção de ser malandro. Se ele deu 14 minutos de acréscimos, nos 14 minutos ele encerra o jogo. Agora não, deu 14 minutos, dá mais 3, dá mais 2, dá mais não sei quanto, e arrumou um chifre na cabeça de cavalo. Então, na minha concepção, o que o Márcio dos Santos errou foi nesse sentido. Lances capitais do jogo. Se estava com estabilidade o VAR, se faz isso que eu falei aqui, o jogo não ficava parado nem 2 minutos, quanto mais 9. Porque ia prevalecer a decisão do campo. E a Brígida foi muito feliz. E na oportunidade eu expliquei o lance no microfone da 96. Eu disse onde se caracterizava o impedimento. Não no escanteio, que escanteio não tem impedimento. Mas o escanteio foi batido. O jogador do CRB, que estava mais ou menos na linha da pequena área, cabeceia a bola. Tem um jogador do CRB quase na linha de fundo. O impedimento se caracteriza aí, nesse passe do jogador do CRB para esse jogador de linha de fundo. E a Brígida, feliz demais, levantou o bastão. Se tá com estabilidade e o árbitro prevalece a decisão dele, morreu o lance ali, matou o lance ali, o jogo é iniciado e acabou. Aí vamos pro lance do Anselmo Ramon, que nós temos vários lances, vários ângulos. Mas o que é que tinha feito o Rafael Carlos? Epa, segura aí. Porque no impedimento, ele não pode ir no monitor. Ele tem que esperar a decisão do árbitro de vídeo, aproveitando que ele faz o gesto do VAR e ele marca o gol, depois ele faz o gesto do VAR de novo, volta atrás e dá impedimento. Mas no lance do Anselmo Ramon, era lance para o VAR dizer a ele:
olha, nós estamos aqui com o lance aqui, o lance está sendo revisado assim. Depois de revisado, aí sim, nesse tipo de lance, o Márcio dos Santos teria que ir ao monitor. E ele tirar a conclusão dele, se foi mão, se não foi, e ele marcar ou não marcar o lance. Mais uma vez, o VAR prejudica a arbitragem do senhor Márcio dos Santos. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. E vou mais além. A prova é tanta que, na minha concepção, foi o VAR que melou a final do campeonato alagoano, que no primeiro jogo aqui em Arapiraca, que foi o inverso, foi o Márcio dos Santos no VAR e o Rafael Carlos no campo. Foi o Márcio dos Santos que salvou a arbitragem do Rafael Carlos. Porque, para quem não se lembra, o Rafael Carlos não deu pênalti a favor do Asa. Quem deu foi o VAR. E ele foi no monitor, viu o lance e marcou o pênalti. Então quem deu foi o VAR. O gol do CRB não foi a assistente que deu o gol, nem foi o Rafael Carlos, foi o VAR que alertou o seu Rafael Carlos aí no monitor e vê que a bola entrou. Então o que fizeram pro Rafael Carlos aqui, o Rafael Carlos infelizmente não fez lá no Rei Pelé. Daí lance, só pra, me perdoe. E nessa imagem aqui dá pra perceber o toque da mão que desvia a bola pro gol. Tem. Bem, mas aí é uma imagem que nós temos, né? A imagem nós temos, veja isso, solta rápido, solta devagarzinho essa imagem aí, olha só. A mão desvia a bola pro gol. Bandeirinha até o tudo. Dois assistentes, nota 10. Eu nota 10. Comentário do nada contra. Nada contra. Eu concordo com ele. Agora se vem o árbitro, na minha opinião, errou só nos acréscimos. Sim. Não, mas se você vai trazer. Não, eu tô falando em cima do que o Jânio tá falando. Se você vai trazer de fora, tem que vir o tudo, combo. Tudo. É. Só vai tudo. Se tá aí, o Asa era campeão. E um detalhe, né? Lhe digo com toda a sinceridade, se tá aí um VAR de fora, o Asa tinha sido campeão. Por quê? Erros como esse de cidade de quase 20 minutos, 17 minutos, não iria acontecer nunca. Foram 20,26. 26. Terminou jamais iria acontecer com um juiz de fora. Um juiz aquele que apitou aqui, Daronco. Um Daronco da vida ou qualquer outro que viesse. Jamais isso iria acontecer. Um VAR de fora, jamais iria acontecer o que aconteceu no Rio Pelé. Eu preferia outro do que o Daronco. Não importa. Quem venha de FIFA. Quem venha o que ele venha. Aqui estávamos conversando ali em off, e eu disse que eu dei uma confiança, inclusive nós falamos aqui na primeira parte. Foi justamente isso. Da primeira pela arbitragem da Alagoana na primeira fase, na semifinal. Partida, eu ainda disse, eu vou dar uma credibilidade por causa do VAR. A gente ainda disse isso. Exatamente. Né? E o VAR foi o que acabou lascando mas tudo. Eu continuava sempre dizendo, olha, final, gente, final em Maceió tem que ter juiz e VAR de fora. Não adianta, senão você não ganha campeonato aqui. Quantos campeonatos nós já perdemos? Contra o CRB mesmo, quantos foram? Contra o CRB, esse foi o... Agora com o último, quantos? Mas todos foram arbitragem de fora. O detalhe, né, Vandeco? Porque nesse ano, diante do que foi apresentado pela arbitragem alagoana no campeonato em geral, a diretoria do Asa resolveu dar o voto de confiança para arbitragem. E aí o pessoal agora não vai ter mais aquela situação. A diretoria do Asa só solicita, não prestigia a arbitragem alagoana. Quando prestigia, aí vê o papelão. Olha, o que eu quero dizer, eu estou me especificando aqui dessa partida, né? Não estou falando Não, e só um detalhe, viu, Vandeco? Isso é uma informação, não é um comentário sobre essa questão que disse o Vitor aí. Aconteceu uma reunião, o Jânio sabe disso, como setorista. Aconteceu uma reunião, como normalmente aconteceu para o primeiro jogo e aconteceu para o segundo jogo. E a reunião, ela acontece da seguinte forma: o representante do Asa, o representante do CRB, a federação e a arbitragem. E nomes foram colocados à mesa. Eu falei isso aqui antes. E aí o que é que acontece? Nesse jogo de sábado, o CRB apresentou o nome de Denis Ribeiro Serafim. Aí o Asa disse, esse não. Depois vetado que estava já na primeira. E depois o CRB apresentou de novo. Aí resultado. Aí apresentou outro nome, esse não. E aí o que é que acontece? Asa, você indica quem? Márcio dos Santos. Porque eram justamente os dois. Aí CRB, concordo, Márcio dos Santos. Foi assim que foi escolhido.
a arbitragem para a final. Nós não estamos aqui julgando a arbitragem, estamos julgando um combo todo. Exatamente, concordo com você. Mas que interferiu no resultado final do jogo. Mas que interferiu. Claro, o gol do Anselmo botou o CRB de volta na decisão. É verídico e certo. Na opinião de você, se tivesse aqui um árbitro de fora, com vídeo de fora, isso teria acontecido? Mas essa vergonha teria acontecido? Aí fica a questão, porque justamente entenda, não é o árbitro de fora. Problema no VAR. Não é o árbitro de fora. O Gazeta precisa ser justo o seguinte. Do árbitro, não, mas tô falando. O que eu quero dizer é o seguinte, veja só. O que eu quero dizer é o seguinte, imaginemos uma situação. Que foram vários erros. Não, entenda, eu tô concordando. Eu tô concordando com você. E o que eu quero dizer é o seguinte, talvez o Vitor me entenda e você vai me entender. O que eu quero dizer é o seguinte, perfeito. Todo mundo de fora. Quem acompanha o meu trabalho há muitos anos, eu sempre defendi essa tese. Eu acho que finais de estaduais, as federações do Nordeste, as nove do Nordeste, elas deveriam se reunir, marcar um encontro, uma coisa, enfim, e decidir o seguinte: vamos fazer um negócio para valorizar os nossos estaduais. Vamos fazer um intercâmbio nas arbitragens. A minha final do Alagoano, manda um árbitro do Maranhão. A minha final do Sergipano, manda um árbitro de Pernambuco. A minha final da Paraíba, manda um árbitro de Natal, do Rio Grande do Norte. Eu defendo isso há anos. Quem acompanha o meu trabalho sabe disso. Agora, o que eu quero chegar é o seguinte: pelo que foi passado, é isso que eu tô dizendo, que houve o quê? Estabilidade, não foi isso? Estabilidade. Se vem o árbitro de fora, de vídeo, ele poderia passar pelo mesmo problema. Mas aí o que é que poderia ser diferente? A experiência. Aquilo que eu falei na experiência. Isso, meter os peitos. Ô Daronco, ô fulano, ó, rapaz, tá uma porcaria esse serviço aqui. Eu não vou me responsabilizar por isso não tenho como te ajudar. Então faz o seguinte, chama aí os capitães e informa que não tem VAR. Vai prevalecer a decisão de campo. Deixa eu ouvir agora o Jânio Barbosa, sua opinião. Muitos erros. Eu concordo com praticamente que tudo foi dito aqui. A questão do tempo, é só você pegar o tempo do jogo e fazer a análise. Um diz que foi 6 minutos, outro foi 9. Eu vi que deu mais 9 minutos mais ou menos de jogo parado. Eu não vi 6, como todo mundo tá falando de jogo parado. Não. Do momento do gol pra a tomada toda de decisão, pra ele validar o gol, depois voltar, dá uns 9 minutos. Ou estou enganado? Não, tá certo. Dá uns 9 minutos. 9? Dá uns 9 minutos. 9 minutos. Dá uns 9 minutos. Até aí, eu concordo dentro dos 14. Também porque deu os 9 e os 5 de acréscimo. Normal, que é normal. Normal substituições, atendimento, isso, aquilo. Eu concordo. Com os 14 minutos eu concordo. Não tem que mudar. O jogo acabaria. Não acabaria com 69. Acabaria com 59 mais ou menos. E acabaria 1-1. Mas aí. Acabaria 1-1. Gente. Tudo bem, mas desde que campeão. O lance do gol do CRB do Anselmo Ramon, porque o segundo gol do CRB, se o árbitro anula aquele gol do Anselmo Ramon, que teve a participação da não existiria o gol do CRB, porque o jogo Asa seria campeão e o jogo acabaria aos 59 não aos 61 e poucos. Exatamente, é isso aí que eu tô dizendo. E foi isso que nós falamos aqui. Os 14 minutos pra mim, correto, acertou 100%. 100%. O que o torcedor tem que entender? Eu nunca vi dar 14 minutos. Peraí, meu irmão. O tempo que ficou aquele do VAR parado, aquele lenga-lenga da bexiga. Sim, mas foi justamente. Mas aí eu dou contexto. Como é que um VAR, nós aqui sempre falamos dos VARs que pelo Brasil, que demora uma sumidade pra ver um lance. E essa demora toda que aconteceu no Rei Pelé pra ver um lance. Mas aí sejamos justos, Vandeco. Já teve Fla-Flu, que o jogo ficou parado. Não é isso que eu digo. Não, mas aqui a gente tem falado sobre isso. Mas os 14 só foram gerados por conta justamente da falha do VAR. Porque se o Márcio ou o Rafael lá, tivesse sido avisado que tava problema, seria impedimento que a Brígida marcou. Tinha que manter a decisão, porque o lance, assim, era um pouco ajustado, mas era um lance fácil de impedimento. Ela viu e marcou em campo. Não tinha pra que uma demora de 9 minutos. Era um lance pra no máximo 2, estourando 3 minutos, no máximo. Eu tô falando aqui por alto, mas era um lance fácil, assim, entre aspas, que a Brígida viu e marcou. Era pra ele ter dito, se tá com estabilidade, eu vou manter o que a Brígida marcou. Vou manter e vamos seguir o jogo. Mas os 14 só foram gerados justamente por conta disso. Outra coisa, agora os 3 não. No gol do Anselmo Ramon. Os 3, a desculpa foi por conta do Paulinho, que tava com cãibra, mas foi gerado tudo pelos maqueiros. Inclusive a confusão. O maqueiro jogando o Paulinho da maca.
Exato. Olha, no gol do Anselmo Ramon, o árbitro era pra ter o VAR chamado o árbitro. Se você vê uma pra fazer a revisão do lance. Você vê uma Nem imagem, isso aconteceu, cara. Se você vê uma imagem que tem, o Márcio tá de frente pro lance do gol. Tá de frente pro lance, vendo o Anselmo Ramon e o Tibiri. Eu tô de frente de frente aqui. Não, no árbitro, tá de frente. E ali ele levou o quê? 1 minuto e meio no máximo pra validar o gol. Foi tão rápido, ele nem. Agora, uma coisa, o Asa solicitou toda a gravação do VAR. Não, e tem que ser divulgado. Mas é obrigado. Não é o Asa solicitar, não. Vai ser divulgado. É obrigado. Tá aguardando. Né? Agora, como tem essa miséria dessa estabilidade, ninguém sabe como é que vai chegar esse áudio. Mas tem como vai chegar. Porque ele ouviu o Rafael falar. Sim, mas resta saber se tá gravando. Como é que você tá? Resta saber se tá gravando. Uma partida de uma decisão. Exatamente, resta saber se tá gravando. E vem um VAR dizer que tá com estabilidade, cara. Numa decisão como essa. Eu vou dizer agora isso é muito. Eu já vou falar. Gera uma desconfiança muito grande. Eu não confio. Gera uma desconfiança. E nos lances mais polêmicos. Eu só queria, se possível, Guilherme, abrir um parênteses aqui, se você me permite, para falar um pouquinho do jogo. Eu, como comentarista, gostaria só de alguns minutos para falar um pouquinho do jogo. Só pra gente encerrar aí, a gente falar do jogo, porque tem vários assuntos ainda sobre esse tema. A gente não falou do jogo ainda, vamos falar as consequências. O Asa deu entrada numa nota, é isso, Jânio? O Asa publicou uma nota, né, um pouco que na questão de afirmar que houve. Mas aí a direção deve estar coberta, né? O jurídico está trabalhando com certeza. O jurídico está trabalhando. O que chama a atenção na nota, e eu disse hoje pela manhã no show de notícias, é o seguinte: é que é uma nota muito forte, com palavras muito pesadas. Na nota, o Asa afirma que houve manipulação do resultado. Quer dizer, a partir do momento que você afirma que houve manipulação do resultado, é porque o Asa deve estar juridicamente muito bem respaldado para divulgar uma nota e usando esses termos de manipulação de resultado. Aí o tempo não, a justiça é quem vai dizer, na minha concepção. Muito bem, Jânio. Aí essa nota foi divulgada. Quais são as outras providências que o Asa vai tomar? Dessas providências, todas as que abrangem a área jurídica do clube, a explicação por parte da questão do VAR, né? Solicitando tudo que foi dito, falado durante a transmissão, ela está solicitando tudo. Eu nem vi, que eu não assisti o jogo pelas TVs. Mostra a linha. Que linha? Esse VAR mostra a linha. Mostra. Eles marcaram ali no gol do impedimento, foi. E foi justamente essa questão da instabilidade que houve. Marcaram a primeira. A linha funcionou ainda. A primeira foi marcada fora do lugar. Por isso, eu não disse na transmissão que o Márcio me falou. O Márcio disse que o Rafael falou pra ele: olha, Márcio, gol após a primeira marcação da linha. Quando ele marcou o que ele fez, twist, fly, gol, aí ele voltou atrás, o Rafael mandou ele segurar e disse: ó, segura que deu um equívoco aqui. Quando eles demarcaram de novo a linha, aí apareceu o impedimento.